Pessoal, vamos abrir Gênesis 26. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 26. Pastor, está adicionando o Facebook. Amém? Vamos aqui falarmos hoje de Isaac. Isaac, ele foi o filho da promessa. Isaac, ele foi um milagre. Até porque a sua mãe era estéril. A sua mãe ela era estéril. E Deus tinha prometido a Abraão, seu pai, que ele seria o pai de uma grande nação. Essa nação, a princípio, são os judeus. A princípio são os judeus. Até porque o Deus que nós invocamos e mencionamos é o Deus dos judeus. O Deus da Bíblia. E pela fé que nós depositamos em Jesus, nos tornamos também filhos de Deus. Pela fé que um dia Abraão mostrou a Deus. E as promessas que Deus fez a Abraão, não só ele viu em vida, como também se cumpriu na vida do seu filho. E para todos que abraçam uma fé no Deus da Bíblia, no Deus de Israel, é de direito desfrutarem das mesmas promessas que Isaac um dia presenciou. Porque pela fé, segundo as Escrituras Sagradas, nós também nos tornamos filhos de Abraão. Então, somos filhos da promessa. Diz assim o versículo 20, o capítulo 26. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Pessoal, uma coisa que chama a atenção, aqui a Bíblia relata o segundo encontro do povo de Deus com os palestinos. Esse contato dos judeus com os palestinos existem pelo menos há 4.000 anos. Você vê que na época de Jesus já se fazia guerra. Nos dias de hoje a guerra continua. O povo para gostar de guerra é o povo ali de Israel, justamente um povo que, se dependesse de Israel, eles já teriam devastado a Palestina toda. Essa é a grande verdade. Ouvi falar da Palestina, pastor. Teriam exterminado. Ouvi falar. E aqui aqui a Bíblia vem dizendo, mostrando esse segundo encontro. Só que havia fome na terra. Pela segunda vez, Abraão tinha presenciado a primeira grande fome na terra e veio a segunda grande fome. Mas o que chama a atenção é que na Palestina, que é a antiga Filistina, né, ou Filístia, não havia fome. Não havia fome. Porque Abimeleque, mesmo não sendo um homem compromissado com Deus, ele era um homem sincero. Ele gostava das coisas corretas. Ele fazia o que era certo, por isso não faltava alimento ao seu povo. Às vezes, muitas das vezes, a pessoa questiona: por que ela está na igreja e nada acontece, e lá fora as pessoas estão vivendo até melhor do que elas?
sendo que os filhos das promessas, nos dias de hoje, são os que abraçam a fé no Senhor Jesus. Porque não adianta estarmos aqui dentro e não sermos sinceros nem conosco mesmo, quanto mais para com Deus. Porque se nós não formos sinceros conosco mesmo, como seremos para com Deus? E Abimeleque, mesmo sendo um homem a princípio descompromissado com Deus, era um homem sincero. E isso fazia com que houvesse o quê? Fartura na sua mesa. É tanto que Isaac era filho da promessa e enfrentou a fome. E passou por um momento muito difícil. Até que ele foi aos filisteus. Então você vê que prosperar não é difícil. Ter uma vida abençoada não é difícil. Até sem Deus não é difícil. Só não tem a salvação, né? Mas não é difícil. Porque sem Deus não tem salvação. Sem Jesus não tem salvação. Então, Abimeleque, ele realmente carregava sincero. E isso trazia o que? Prosper. E sinceridade não é da boca para fora não, hein? É aqui dentro. Porque gente boa, todo mundo quer ser. Para falar a verdade, de boas intenções, o inferno está entupido. Essa é a grande realidade aí. Então a sinceridade que mexe com Deus, independente se somos dele ou não, né? Se a pessoa é dele ou não, é a que vem daqui de dentro. Então Deus sabia que Abimeleque, mesmo sendo um homem descompromissado com ele, não havia nada que o impedisse de ser abençoado. Por isso que os filisteus não passavam perrengue no momento que a terra havia fome na terra. Forte isso, hein, gente? Você vê que para ter fartura não precisa de muita coisa. É só a pessoa ser honesta com ela mesma. Em todas as áreas, né? Mas com ela mesma. 2. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Um outro ponto que chama a atenção aqui é que, mesmo Isaac sendo filho da promessa, direto que Deus tinha feito ao pai dele, havia dentro de Isaac um conceito: vou para o Egito, lá eu vou me dar bem. E é onde a maioria das pessoas quebram a cara quando elas tentam seguir os seus caminhos e não os caminhos de Deus. O ser humano é tendencioso a fazer aquilo que lhe agrada. Isaac, se ele fosse para o Egito, ele iria quebrar a cara. Uma coisa que eu ia falar amanhã, mas uma boa parte, que vem domingo não vem segunda, e é um dia que a gente fala de prosperidade segunda-feira, só pregamos prosperidade segunda-feira, uma estatística que é real. Você sabia que de cada 10 pessoas que abrem uma empresa, ou que abrem loja, 7 quebram? De cada 100 pessoas que abrem um negócio, 70 quebram aqui nesse país, no nosso país. De cada 1000 pessoas que abrem um negócio aqui no nosso país, 700 quebram. E isso é estatística. Isso é estatística. E isso, quando acontece com o povo de Deus, quando isso acontece, é porque não colocaram Deus na dianteira. Quando nós usamos o ímpeto e queremos resolver as questões do nosso jeito, Deus está de fora. Isaac achava que o melhor caminho para ele era ir para o Egito. Só que Isaac teve um privilégio aqui que nós não temos no dia de hoje. Que o próprio Deus manifestou a ele e pediu para ele não ir para o Egito. Mas por que ele teve esse privilégio? Porque a palavra de Deus estava se formando. As escrituras estavam se formando. Então o próprio Deus chegou para Isaac e falou: Isaac, você não vai para essa terra.
E olha o que aconteceu. O que Deus pediu para ele fazer? Peregrina nesta terra, e serei o quê? Contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei à sua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Pessoal, essa promessa Deus fez a um homem chamado Abraão. Abraão, porque quando Deus chegou para Abraão e mandou ele abrir mão de tudo, ele abriu, a começar da própria família, para fazer a vontade, sabe de quem? Deus. Começou pela família, abre mão de tudo. E Abraão abriu, deixou pai, marreco, cachorrinho, gatinho, tudo para trás, para ouvir a voz de Deus. E Deus chega para Isaac, seu filho, e diz: olha, você vai ficar aqui. E é nessa terra aqui que as coisas vão acontecer para você. Então você vê, a gente vê aqui que para prosperar só basta realmente ter a direção de Deus. Independente se somos cercados de espíritas, de budistas, de satanistas, de católicos, ou até mesmo de outros evangelhos. Para você prosperar, não depende de quem te cerca, nem do lugar que você esteja. Você só tem que estar na direção de Deus. De Deus. Nós precisamos deixarmos Deus falar. Precisamos chegar para Deus: meu Deus, é isso aqui? Meu coração está inclinado a fazer isso. Eu creio que esse caminho aqui é muito bom aos meus olhos, mas é bom aos teus, porque Isaac só não errou porque Deus interveio aqui. Veio realmente até ele e disse para ele não ir. E muitas das vezes Deus está falando para a pessoa não fazer e ela paga para ver. É onde vem a quebradeira. Quando a gente fala quebradeira, vida familiar, vida conjugal, vida sentimental, vida financeira, as enfermidades. Porque Deus dá um rumo, Deus dá uma direção, mas a pessoa quer seguir o espaço dela. Graças a Deus que Isaac não foi assim. Na mesma hora o desejo dele ir para o Egito acabou. Porque ele resolveu ouvir e obedecer a voz de Deus. E quando aqui diz que a sua semente herdaria, seria multiplicada e bendita, nós entregamos a vida para Jesus, fazemos parte dessas promessas. Então, por que as pessoas dentro das igrejas evangélicas não avançam? Porque querem satisfazer a si mesmo. Tem que ser o que elas querem. Deus não está nisso. Deus não está nisso. Deus está de acordo com o que está escrito em sua palavra. Tudo que nós precisamos está aqui dentro desse livro. Pede a Deus para falar que Ele vai te mostrar. Tudo que você precisa está aqui. E não tem outro meio a não ser de você chegar e abrir o seu coração. Meu Deus, se o Senhor foi com Isaac, seja comigo. Se o Senhor prosperou Isaac, me prospera. De repente, aos meus olhos, isso aqui era bom, eu quase fui, estava quase indo. Mas eu entendi que eu tenho que andar contigo, e não segundo a minha vontade. Senão, segundo... Gente, tem uma turma aí fora que diz assim, né? Eu sou dono do meu próprio nariz. Tem ou não tem? Tem gente que não fala isso aí fora? Aqui com Deus, nem do nosso nariz nós somos donos. Verdade. Ah, pastor, eu sou então, Deus está longe de você. Não se muda. Se você falar que aqui dentro você é dono do seu próprio nariz, bem, você continua. Só que Deus está bem longe de você. Porque não somos nós que conduzimos Deus. É Deus que tem que nos conduzir.
É Deus. Se você quiser continuar sendo prepotente, arrogante, soberbo, o diabo está aí para ser pai de quem quer ser filho dele. E vai ser. Porque isso é um característico que vem do diabo, que não vem de Deus. Então, dentro da casa de Deus, gente, nem dono do nosso próprio narizinho nós somos. Diante de Deus. Porque se somos dono do nosso próprio nariz, agimos conforme o nosso entendimento. Mas se nós não somos donos do nosso próprio nariz, então Deus passa a ser o nosso guia, o nosso condutor. E como Deus não quer o nosso mal, vamos arrebentar, vamos prosperar, vamos sermos bem-sucedidos em todas as áreas. Isaac, graças a Deus, quebrou o bico, né? Quebrou o bico. Meu desejo era fazer isso, mas se eu vou quebrar a cara, eu vou fazer o que o Senhor quer. E se deu bem Isaac. E diz aqui, né? Porquanto, 5, Abraão obedeceu a minha e guardou o que, gente? O meu mandamento. Os meus preceitos. Os meus estatutos. E as minhas o quê? Leis. Olha só. Interessante. Deus chega para Isaac e fala assim, ó, teu pai se deu bem, na linguagem de hoje, ficou milionário, na linguagem de hoje, porque ele me ouviu. Só porque ele me ouviu. Para onde eu mandava ele ir, ele prosperava. Se você for ver a história de Isaac, como estrangeiro, ficou nos filisteus, no meio dos filisteus, e saiu mais rico do que Abimeleque, que era ele. Em tudo se deu bem. Só porque obedeceu a voz? Só isso. Então, se no versículo 4 diz, multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu. Então, nós estamos aqui. E darei a tua semente todas essas terras. Tem gente que não tem, na igreja que não tem uma casa para alugar, para morar, vive de aluguel. Então está errado. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Então, os teus filhos, você não tem que esquentar a cabeça com eles. Porque se você for uma bênção, eles serão abençoados. Mas se você não for uma bênção, não tenha uma fé fingida diante de Deus, porque seus filhos não serão abençoados. Isso é fato. Você não pode ser fingido na casa de Deus. Se você quer ver alguém abençoar a sua família, primeiro você tem que ser um abençoado. Amém. Você. Eu já ouvi muito isso, hein? O filho ou a filha chegar para os seus pais e falar assim, quem é você para me dar lição de moral? Eu já vi isso, hein? Os filhos. Você que fez isso. Deus me livre. E o duro se isso acontecer no nosso meio. Deus me livre. Eu já vi isso aí fora. Mãe, quem é a senhora? Para puxar minha orelha. A vida toda errada, toda lascada, nunca dá certo. É isso que os filhos falam. Aí depois fica chorando onde eu errei. Errou e não ser uma benção. Errou e não querer ser conduzido por Deus. Errou em querer fazer as coisas a grosso modo do seu jeito. Onde errou foi nisso aí. Deus não está nisso, gente. Mas se você perguntar essas pessoas que creem em Deus, todo mundo crê em Deus. Qual Deus? Da Bíblia eu sei que eu não creio. Deus fez questão de falar para Isaac, olha, teu pai me obedeceu, hein? Por isso se deu bem. Quantas pessoas no nosso meio ainda pagam aluguel? O que está faltando? Ouvir a voz para sair do aluguel. Se Deus está dizendo que daria terra, então daria um lugar próprio para a pessoa morar. Você que paga aluguel tem que querer ver Deus. Tem que querer ver Deus. A verdade toda é, tem que querer ver Deus para sair do aluguel. Que é promessa de Deus sobre Isaac. E se nós somos de Jesus, essa promessa está sobre nossas vidas.
Então, se eu for abençoado, a minha família será abençoada. Se eu não for abençoado, a minha família não será abençoada. Você pode ter certeza disso. E a sinceridade precisa ser algo vivo dentro de nós. Dentro de cada coração. Aí vem o outro versículo 6. Assim habitou Isaac em Gerar. Cadê? Cadê os sonhos do Egito? Gente, acabou. Cadê os sonhos de ir para o Egito? Acabou. Isaac entendeu que era melhor obedecer do que sacrificar. E as pessoas andam quebrando a cara, gente, porque parte do sacrifício. Os sacrifícios que eu estou falando partem para a via dolorosa. Elas pagam para ver e acabam quebrando a cara. Porque Deus, gente, jamais terá o pior para o seu povo. Jamais. Então, se você precisa ver Deus em alguma área da sua vida, peça a Ele realmente para te conduzir. Isaac plantava uma semente e nascia 100. Tudo que ele plantava recebia 100 vezes mais. Quem planta fidelidade, colhe fidelidade. Quem planta amor, colhe amor. A fidelidade, o dízimo retrata a fidelidade com Deus. O amor, além de ser para com o próximo, a oferta também ela mostra o amor da pessoa com a obra de Deus. Porque quem é que mantém essa obra? O governo? As empresas? Os empresários? Não. Quem ama é Deus. Então, se você tem sido fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, o que está faltando? Peça a Deus para te mostrar. Mas seja sincero porque Abimeleque, ele era rei de uma nação que não estava nem aí para Deus. E se você for ver a história dos palestinos, sabe quem os palestinos têm como pai? Não é Abraão, é Jacó. Eles têm como pai Jacó, o neto de Abraão. O neto de Abraão. Eles não têm Abraão como pai. E pela fé nós já temos Abraão como pai. Pela fé. E os palestinos lá, mesmo tendo Jacó, que foi o neto, como pai, nasceu abençoado. Por isso que Israel não engole a Palestina. Por isso que Israel não engole. Mas nessa época aqui, Jacó ainda não tinha nascido. Porque Jacó nasceu de Isaac. Foi filho de Isaac. Interessante, você vê que não tem como ninguém fugir das Escrituras Sagradas. É comprovado de todos os lados. Historicamente, cientificamente, geograficamente e principalmente espiritualmente. Não tem para onde ninguém fugir. Então queira ver Deus. Queira ser conduzido por Deus. Se é direito, tudo que eu investi na casa de Deus, colher 100 vezes mais, então queira ver isso em todas as áreas da sua vida. Se Deus foi com Isaac, Deus tem que ser com cada um de nós aqui. Amém, gente? Então, esteja, faça o que é da vontade de Deus. Amém? E nós sabemos que muitas das vezes, uma pessoa perdoar alguém que batalha, uma pessoa dessa não é sincera. Não se ilude. Se você carrega uma tristeza, uma amargo, um remorso, uma dor da traição, e você não perdoa, você não é sincero. Por isso não prospera. Não seja iludido. Não tenha uma fé fingida. Volto a repetir. Queira ver Deus. Sua vida vai deslanchar. Amém, gente? Pastor, eu peguei esse propósito 100 por 1. Semeando para crescer. Pastor, eu quero ver se Deus um dia se apresentou a Isaac aí.
eu quero andar conforme a vontade de Deus, eu quero prosperar nessa área da minha vida, você vai fazer um pedido, vai fazer um voto. Uns podem fazer um voto com 100, com 500, com R$1.000, outros podem com menos, mas façam um voto para ver Deus. Na fé, pá, senti tua falta aí, mulher. Ela está na fé, tá